Um salve com muita alegria, família Ciente, gratidão por estarem conosco em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui na aula 47, dando continuidade aqui. Vamos colocar o nosso multimídia. Boa noite, André. Boa noite, Vânia. Boa noite, William. Boa noite a todos. Boa noite. Pode começar, Vânia, se você quiser. Tá bom, então vamos lá. Vamos continuar, então, o capítulo 11 agora, né? Dos três reinos. Vamos começar sobre os minerais e as plantas. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais também, compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Têm as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. Experimentam sensações, sofrem quando as mutilam, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Conseguintemente, não têm a sensação da dor. Independente da vontade delas, a força que as atrai umas para as outras, certo? Porquanto não pensam, é uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade. E, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha, com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar, têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constituem a transição de uma para outra? A pergunta é interessante, né? Tudo em a natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra, e, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural.
O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Aliás, todos os nossos órgãos trabalham sozinhos, independente da nossa vontade, independente de nós tomarmos conta se ele vai funcionar ou não, né? Não é, Andréia? Com certeza, é isso mesmo. A natureza é sábia em tudo. Pois é, então aquela planta, ela deve se alimentar dos insetos e ela instintivamente pega quando passa, né? Não é nada demais. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais, e os homens sempre homens. Vocês viram que resposta interessante? Quando as pessoas perguntam o que tem no plano espiritual, olha só, nos mundos perfeitos, animais, plantas, seres humanos, tem tudo, né? Os animais e o homem. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode esta linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobre homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada.
Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem os seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor e nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada dos da sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio, mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Precisaria se falar alguma coisa sobre isso aqui. Não, ele está dizendo que os animais que funcionam de uma maneira coordenada, simplesmente para sua subsistência, para que possam andar em bandos, ir à caça ou ir à colheita, para se alimentarem e viverem. Quando há interferência do ser humano, ele tem, alguns animais, certa percepção e desenvolvimento, mas aí está dizendo que, após o afastamento do ser humano, seu instinto volta na base da sua orientação genética, né? Então, quando tem a interferência do ser humano, ele tem algumas reações muito que lampejos, ou seja, pequenas reações, mas que, havendo a necessidade, o afastamento do homem, ele volta a interagir conforme a sua natureza animal. A gente vê isso, por exemplo, pessoas que resgatam felinos, grandes felinos, né? Eu já assisti alguns vídeos, e pegam-se leõezinhos para criar, que às vezes perderam seus pais, e dão uma madeira, criam, depois devolvem à natureza. Eles não perdem o seu instinto primordial, é isso que Allan Kardec está dizendo, que isso é inerente à sua espécie, e está inerente a ele, então isso não é perdido, não significa que houve uma evolução, houve uma adaptação junto ao homem, mas o seu instinto é sempre o seu instinto. É isso que eu entendi. Tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrito às necessidades. Como restrita também são as ideias que podem ter. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós, outros, homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam,
Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Efetivamente, os peixes, que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e essa lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de se entenderem. Do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz, e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disto, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Bom, os seres humanos podem se comunicar telepaticamente, né? Muitas vezes acontece isso. Depende. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supones. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. E não se pode comparar a do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e de Deus. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que vai encarnar? Não, pois que lhe falta o livre-arbítrio. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente.
não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Os animais são sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo. Imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Se um animal morde ou come outro, é por instinto, nunca tem razão é sempre instintivo para a sobrevivência, não é? Para se defender sua cria, sua vida. Não existe o sentimento de raiva, vingança, ódio, isso não existe. É se defender e se alimentar. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Que pergunta também eles fazem. O animal vai conhecer Deus? Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Vamos ver, isso é interessante. Então, Deus criou os animais para ser definitivamente inferiores. Vamos ver. Tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, não chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los. Mas, somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga, e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Já nos foi revelado, e é importante a gente falar, né? Eu queria que você voltasse um pouquinho no começo da resposta, William, por favor. Veja só, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. O que significa que as coisas aparentemente mais díspares significa diferentes, tem pontos de contato. Nós sabemos que, e já nos foi revelado, que alguns animais,
já estando mais evoluído, já tendo mais passado por várias espécies, a sua essência divina, ela passa por um processo de transformação para se tornar numa alma humana. É feito um tratamento no plano espiritual e existe, sim, esse pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por quê? Porque o homem ainda vê tudo aqui e agora. Entender o processo evolutivo teria que fazer com que o homem se sentisse sujeito às vontades de uma força maior, e o seu orgulho muitas vezes não permite. Mas nós temos a informação, sim, de que esses espíritos de animais, que muitas vezes chegam em animais domésticos e evoluem como animais domésticos, eles entram em câmaras que, se não me engano, de 70 a 150 anos aproximadamente, eles se transformam numa alma de essência humana, podendo reencarnar como ser humano. Correto, William? É correto. E se eu não estiver enganado, que realmente eu não me lembro, mas nesse capítulo o Espírito de Verdade fala algo como isso. E algumas coisas, como eu já falo sempre, esse livro foi escrito no início dos tempos, dos estudos espíritas, né? E hoje a gente já tem depoimentos e confirmações bem diferentes. Inclusive, na própria obra de André Luiz, fala-se muito a respeito dessas coisas todas, né? A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Porém, os animais só possuem inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. E queria só fazer um convite aí para as minhas colegas de trabalho, para a gente poder ponderar um pouco sobre essas questões, de modo que a gente encerre como fazemos sempre, né? Eu só quero complementar que a inteligência superior, a inteligência divina, a inteligência dos seres crísticos que regem por todo o processo de criação aqui da Terra, não faria sentido criar as coisas para se destruir em algum momento. Então, a continuidade da vida, a transição entre estados de formas naturais, ou seja, do mineral para o animal irracional, do animal irracional para o animal hominal, o próprio homem que vai evoluindo e vai se tornando cada vez mais liberto desse homem egocêntrico, orgulhoso, e vai se tornando cada vez mais purificado. A gente vê que o processo de evolução ele é contínuo, né? Então, assim, esses escritos do Espírito da Verdade, Espírito de Verdade, vem simplesmente nos trazer a reflexão. Não faria sentido Deus criar Deus criar algo para se destruir. Então, ele perderia o sentido, né, da evolução. E a gente vê evoluindo, por exemplo, os próprios animais que eram de uma aparência a não sei quantos milhões de uma certa aparência, milhões de anos atrás, e eles vão mudando conforme muda a vegetação, muda o clima. O próprio ser humano, dos homens primatas, tinha uma configuração diferente, com um maxilar maior, o alimento foi se tornando mais mole, descobrimos o fogo, e ele se tornou mais mole, o maxilar foi diminuindo, nós fomos andando mais eretos, quer dizer, tudo evolui. A gente vê evolução em tudo, né? E como explica aqui o Espírito de Verdade, a evolução continua eternamente. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso. Pois é. Então, a gente sabe também dos animais que primeiro estavam na água e agora começam a viver na terra,
um pouco na água, um pouco na terra, começam a perder cauda do peixe e começam a ter pernas para andar na terra. Então, tudo é evolução, tudo. Então, não existe nada lógico que, por exemplo, de um cachorro, de um cão que seja de casa, até ele se transformar em um homem, sabe-se lá quantos anos aquilo vai durar, mas que um dia essa evolução vai chegar até que seja um homem, né? Pelo menos já foi esclarecido isso para nós. E nós começamos no mineral, a nossa essência começou no mineral, passou no vegetal, depois do reino animal até o hominal. Tudo é evolução. E assim também devem ser nos círculos superiores, né? Nos outros planetas e em círculos espirituais superiores também, né? Então, mas o importante é a gente saber que nós evoluímos, tudo vai evoluir, e que nós, como seres humanos, temos obrigação de se melhorar. Estamos aqui na Terra para isso, estamos tendo oportunidade para se melhorar, para estar cada vez melhor, e vamos aproveitar essa encarnação. Esse é o melhor que a gente tem que ver. Gostou de mais um capítulo aqui do estudo do Livro dos Espíritos? Quero que você divulgue aí para os seus amigos, que você divulgue para os seus conhecidos, para estudar de forma comentada. É um estudo leve, é um estudo diferente que a gente está propondo para vocês. Dê o joinha, se inscreve no canal, ative o sininho e vá compartilhando. Deixa aqui as suas mensagens, as suas opiniões, os seus entendimentos sobre tudo que a gente leu e falou aqui nesse vídeo. É muito importante essa comunicação aqui, a gente quer aprender e te ouvir. Se a gente pode não concordar, pode concordar, mas é bom a gente ter um diálogo franco e amigo. Eu quero desejar um beijo, eu quero mandar um beijo no coração de todos vocês e desejar uma vida feliz. Axé. Axé a todos, até um outro dia. Axé, até a próxima. Esse